Estamos de volta, tudo bom? Vamos falar um pouquinho de música, música clássica. E primeiro eu vou falar desse assunto à luz de um cara que curte, tá? Eu estou sempre correndo atrás para descobrir coisa nova, mas eu não sou nenhum especialista teórico no assunto, igual o meu irmão, por exemplo, né? Inclusive, mandar um abraço para ele, Marcos, cara, meu irmão é um cara que entende muito de música clássica. E, inclusive, sinto muita falta das conversas que a gente tinha. A gente ficava horas aí conversando, aprendia muito com ele, tá bom? Então, um abraço aí pro Marcos, meu irmão. E toca piano muito bem, é um cara que entende bastante do assunto. Mas eu gosto muito de música clássica e eu sempre tô tentando, assim, constantemente tô tentando aprender e descobrir coisa nova. E eu queria dividir isso com vocês. Principalmente em períodos que, às vezes, passam batido pela gente, né, por algum tipo de preconceito ou outro, a gente acha muito chato, tal período é muito chato, que nem o barroco, principalmente, barroco e período clássico, eles são alvos aí dessa crítica, de quem não não curte música clássica, ou até quem curte música clássica às vezes acaba implicando um pouquinho, tá? Mas eu quero que você perca esse preconceito, porque eu também não tinha explorado muito, com exceção de Bach, né? O Bach escreve Bach, né? B-A-C-H. Se vocês não tiverem, talvez vocês conheçam, né? Por essa pronúncia. Tá, o Bach, ele é um autor mais conhecido, um compositor mais conhecido do barroco. Mas o Vivaldi e o Handel são caras que você tem que conhecer, tá? Que vale muito a pena. E eu descobrindo o Vivaldi agora, redescobrindo o Vivaldi, tô aproveitando bastante. Então, aqui eu vou falar de vou recomendar 5 trabalhos. Não vou ser safado de recomendar as 4 estações. Obviamente que está automaticamente recomendado, porque é a obra mais conhecida e você tem que conhecer. No final eu vou falar. Mas senão eu estaria, como é um conjunto de concertos para violino, seriam 4, né? Estaria roubando 5 dicas de 5 trabalhos, aí 4 estações, 4, mas aí joga um glória no final ali e faz os 5, né? Só ser safado desse jeito. Mas vamos lá. Quem que é o Vivaldi? O Vivaldi, então, é um compositor ali do Barroco. O Barroco é um período que vai ali de 1600 a 1750. Lembrar que assim, esses períodos de arte, né, eles não são uma coisa muito fixa, tá? Chegou 1750, acabou, virou o período clássico. Não é assim. Tá? Alguns compositores vão dar o tom dessa mudança, dar o tom desse novo período. Alguns compositores vão ser compositores de transição. Por exemplo, o Beethoven é um compositor de transição entre o clássico e o romântico. Você tem o Rachmaninoff, que é do final do período romântico. Então assim, não é um negócio meio engessado, tá? Mas é mais ou menos ali, dentro da esfera do período barroco, o Vivaldi é um dos expoentes. Ele era filho de um violinista, então o pai dele era músico, deve ter facilitado bastante ele para essa vocação nesse sentido. Mas ele começou para ser foi ordenado padre e não seguiu a vocação religiosa, graças a Deus, né? Coisa contraditória. Não, assim, não que um padre não pudesse escrever música, né? Compor. Inclusive tem muitos padres que foram responsáveis por avanços da música e grandes compositores. E o Vivaldi, ele escreveu muita coisa para a igreja, mas dentro da gama de coisas que ele escreveu, essa mudança talvez tivesse beneficiado a gente hoje, né? Por ter recebido essa gama de mais ou menos 500 concertos e 50 óperas, assim. O Vivaldi é um monstro, assim, produziu muita coisa, tá? Ele foi bem conhecido em vida. Ele era muito conhecido na Itália pelas óperas, tá? Mas fora e depois da sua morte, os seus concertos foram muito celebrados. Ele acaba perdendo um pouco ele acaba caindo em declínio sua popularidade e ele entra em uma situação muito ruim financeira, né? Tanto que ele acaba enterrado como indigente lá em Viena.
Tá? Em venda ele vai tentar reconquistar a sua fortuna, mas tem esse problema aí, que no mundo da arte é um negócio, né, tem muito drama, né? Eu vou ficar surpreso quando eu for falar de caras que morreram na tranquilidade, né? Mas a maioria aí, uma maioria não, mas uma parte considerável tem esses dramas aí acentuados, tá bom? O Mozart também, enfim. Mas ele é um cara que, um dos expoentes da estrutura rápido, lento, rápido, né? Que você vai achar bastante nessas construções musicais. E foi admirado por muita gente, é admirado ainda, mas na época dele ainda, em vida, foi admirado por muita gente. Ele era muito admirado pelo Bach, ele influencia muito como o Bach ele escrevia as músicas, né? Então, você vê o tamanho desse cara, né? E é isso, cara. Vivaldi, então, uma pequena biografia. Vivaldi, o período barroco, muita gente acha chato, são músicas muito estruturadas, mas com muito floreio, tá? Muitas pinturas musicais, né? As músicas vão acabar representando cenas e tal, e no período romântico, mais pra frente, você tem uma coisa mais da emoção, né? Aquela coisa emotiva, dramática e do fundo da alma, assim. Então, se você gosta muito do período romântico ali, iniciando com Beethoven, talvez você fique meio assim com o barroco. Mas, escutando mais o Vivaldi agora, eu mudei de opinião. Assim, o Handel e o Vivaldi, eu passei a gostar muito, assim, né, dessas peças. E, cara, eu convido você a vai em frente. E com essas 5, agora, eu vou falar de 5 peças que são 5 trabalhos que são bons para começar a conhecer o Vivaldi e começar a curtir ele. Porque não adianta a gente jogar peças mais maçantes, mais chatas. Isso acontece muito. Escuta aí a Sinfonia do Mahler, por exemplo, e aí o cara escuta e acha chato pra cacete, é um negócio complexo e tal. Não, cara, vamos começar por um negócio mais leve, mais tranquilo, para você realmente curtir. E senta ali, sem muita teoria, senta ali, escuta, vê o que a música, o sentimento que ela causa. Isso é o mais legal, cara. A música é pra ser curtida, tá bom? Então esses 5 são, tirando as 4 estações, que é o primeiro que você vai escutar, as 4 estações. Os 4 concertos, para esse conjunto de concertos. Escuta as 4 estações. Se preocupa ali em tentar notar os elementos de cada estação, como eles são representados com a música. Isso é o ouro, né, desse negócio. Mas, para não ser safado, né, de ficar só nas 4 estações, vamos de concerto para violão em Ré maior, tá? Que é o RV 93. O que é esse RV, BMW, Opus, que é OP, enfim. Isso não é muito complicado de entender e isso facilita muito a sua vida na hora que você for procurar trabalhos específicos, que é o código do trabalho de cada compositor. Cada compositor vai colocar um nome, né? Alguns vão ser W, no caso do Vivaldi vai ser o RV, enfim, OP para alguns. Então, é basicamente o código do trabalho, é exatamente aquele trabalho. Então, se eu estou falando, concerto para violão em Ré maior, o RV 93, exatamente aquele trabalho. Então, se você procurar Vivaldi RV 93, você vai achar fácil. Mas tenta colocar o título inteiro mais o código, que aí não tem erro mesmo. Depois nós temos o concerto para 2 trompetes, que é o RV 537. Esse Dó maior, Ré maior, Sol menor e tal, é o tom do trabalho. Não te preocupa muito com isso não, tá? Mais pra frente a gente até pode falar disso. Mas por enquanto, essa é a teoria musical, beleza? A maneira como você cataloga e dá o título ao trabalho não é importante agora. O importante é você pegar o título e o código, tá bom? Então, esse concerto, 2 trompetes, RV 537. Depois escuta aí o Sonata para 2 violinos, RV 60, beleza? E eu queria que você prestasse atenção nesse, que é dessa lista é o que eu mais curto, é o que eu mais gosto, tá? Que é o concerto para 2 violoncelos, que é o RV 531, beleza? Escuta com carinho, que
Eu tô fazendo favoritismo aqui. Mas eu adoro essa peça. Concerto para orquestra dupla, que é o RV 585. E, claro, o Glória, né? O oratório, escrito ali com tema religioso, e é muito, cara, é muito lindo. Todos esses você vai escutar muito rápido, muito tranquilão de ouvir. Em uma tarde você mata tudo isso aqui, tá? Escutando com atenção, que é o que importa, beleza? Se você escutar as 4 estações, já pode ser safado de dizer que você escutou 4 trabalhos do Vivaldi. Quantos trabalhos do Vivaldi você escutou? 4, né? O cara escutou as 4 estações. Tá valendo, tá bom? Brincadeira aí, você tem que escutar pra você, velho. Não ficar mostrando pros outros. Mas é isso, tá bom? Outra dica que eu dou é o This Is Vivaldi no Spotify. Quando você pega um músico, embaixo tem aquela opção, uma playlist que o algoritmo cria, que é o This Is não sei o que, This Is Mozart, This Is Bach, This Is Vivaldi. Ali vai estar um conjunto de 50 trechos de músicas. Geralmente acho que eles separam por... As faixas são equivalentes aos movimentos, tá bom? É bom para você descobrir aquele compositor. Fica umas 3 horas de música de cada compositor, beleza? Mas tenta escutar as obras inteiras, tá bom? Não quero ser preciosista não, dizer, você não pode escutar movimentos isolados, né? Você tem que escutar as sinfonias inteiras. Mas o ideal geralmente elas são separadas por álbum, tá? O álbum é equivalente a esses conjuntos completos de trabalho. Tenta escutar um álbum completo com atenção, que ali está toda a estrutura de um trabalho. Geralmente os movimentos numa sinfonia ou num concerto, eles são... ou seja, ele inteiro, né? Ele é estruturado para fazer um sentido, para contar alguma coisa, para expressar alguma coisa. Tá bom? Então fica essa dica. Mas também não te preocupa, pode ir lá e por essa seleção do algoritmo também é legal para você entender ali, pegar qual é desse compositor, tá bom? Fica essas dicas. Manda mensagem ali, comenta o que você achou quando você escutou cada uma dessas peças, desses trabalhos, o que você curtiu mais, qual é a sua favorita. E a partir dessas você já tem um pontapé inicial. Gostei de Vivaldi, achei muito legal. Tem muita coisa para você explorar aí, tá bom? É isso. Se inscreva, compartilhe, curta, que ajuda bastante o tiozão. E muito obrigado a você que ficou até aqui. Fiquem bem, forte abraço e até mais.